Então, eu passo a palavra para a professora Isabel Maria Loureiro Maior. Ela é professora de Medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é a nossa convidada e já está presente na tela. A palavra é sua, professora Isabel, por 10 minutos. Muito obrigada, senador Paulo Paim, autor desse requerimento da importante audiência pública, na qual viemos mais uma vez comentar, debater e ver se jogamos um pouco de luz, de iluminação, no sentido de justiça, sobre o que chamamos de avaliação biopsicossocial. Quero agradecer a todos os membros da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa por essa iniciativa e cumprimentar também todos os colegas que compõem a mesa e todos os assessores que estão presentes, dos demais senadores, do seu próprio gabinete, senador Paulo Paim, e também todas as pessoas que nos acompanham. Com certeza, eu tenho absoluta tranquilidade em participar dessa mesa pela seriedade dos trabalhos que a Comissão de Direitos Humanos do Senado sempre deu ao tema da pessoa com deficiência. E diversas vezes, desde a constituição dessa comissão, participei na época como gestora, como coordenadora nacional e como secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência. Senador Paulo Paim, o que eu venho dizer é, primeiro, concordar com tudo que foi apresentado pela doutora Ana Cláudia Figueiredo, que aqui nos brindou com um histórico recente das questões relativas à avaliação biopsicossocial. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo para poder esclarecer e falar da maneira mais simples que eu puder, que eu acho que estou me especializando em decodificar qualquer linguagem médica ou jurídica para que a população consiga nos entender. Na verdade, o tema avaliar pessoas e dar a elas a elegibilidade para políticas públicas, quando se tratam de políticas específicas para pessoas com deficiência, é uma tarefa muito difícil, devido ao caráter multidimensional e complexo que é a deficiência. Se nós ficarmos presos a um conceito antigo, anterior à Convenção da ONU, anterior à Lei 13.146, o Estatuto e também Lei Brasileira da Inclusão, nós aí continuaríamos trabalhando como sempre foi, e talvez seja a maneira que a maioria das pessoas com deficiência acaba entendendo, que é um atestado médico que diz qual é o código de uma doença, e muitas vezes grupos de interesse vão ao Congresso Nacional, tanto à Câmara como ao Senado, solicitando que determinadas patologias se transformem automaticamente por lei em deficiência. Ora, isso representa o passado, representa a legislação que fizemos na regulamentação de 93 da Lei 7.853, depois fizemos uma nova regulamentação do Decreto 3298 em 99, e posteriormente, quando atualizamos o Decreto de 99, em 2004, no texto do decreto conhecido como Decreto da Acessibilidade, de novo tratamos da questão da deficiência como categorias, onde CIDs, quer dizer, Códigos Internacionais de Doença, diziam: uma pessoa tem paralisia, é uma pessoa com deficiência. Uma pessoa tem a perda de funções sensoriais, audição, visão ou mesmo o conjunto delas, é uma pessoa com deficiência. Alguém tem uma dificuldade de caráter intelectual, portanto, é uma pessoa com deficiência. Tanto a Lei Brasileira da Inclusão, que é uma atualização de toda a nossa legislação. Depois, senador, que o senhor nos ajudou muito, assim como o senador Flávio Arnes, senadores que estavam à época, em 2006, 2008, para que pudéssemos regulamentar como emenda constitucional a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. E o que diz a Convenção?
Não é isso mais. Deficiência já deixou de ser doença há muito tempo. Deficiência significa restrição de participação das pessoas devido a barreiras que encontram. Barreiras que podem ser das atitudes da sociedade ou podem ser das questões ambientais. Quer dizer, a barreira do transporte, a barreira da falta de educação inclusiva, a barreira da restrição na entrada no mercado de trabalho, a barreira em tantas outras situações que pessoas com deficiência de todas as naturezas e de todos os graus enfrentam em qualquer país. A ONU não definiu pessoa com deficiência. A ONU nos deu um enunciado que consta do artigo 1º e depois foi trazido quase de igual teor para a Lei Brasileira da Inclusão, dizendo que deficiência é o encontro do aspecto biológico do impedimento de natureza física, mental, quer dizer, trazendo um novo grupo do transtorno psicossocial para o conjunto das pessoas com deficiência, e de natureza intelectual e sensorial, em razão de uma ou mais barreiras, como está na Lei Brasileira da Inclusão, nos diz que essa questão pode justamente restringir a participação social. E daí vem um conjunto de 4 orientações retiradas integralmente da Classificação Internacional de Funcionalidade, que é um documento da Organização Mundial da Saúde que, para avaliação da deficiência, para qualquer país, é a base. E aqui no Brasil, nós já vínhamos trabalhando com a CIF, que é a sigla, Classificação Internacional de Funcionalidade, que foi editada em 2001 pela Organização Mundial da Saúde. Nós já vínhamos trabalhando com esse documento desde sempre, que começamos a fazer a revisão da legislação e do conceito de deficiência, e também porque tivemos, através da Convenção da ONU, todo esse respaldo para mudar obrigatoriamente, é isso que eu quero frisar. Então, hoje, quando falamos em avaliação biopsicossocial, se nós utilizarmos o que vem sendo usado pelo INSS com o aval do Ministério da Cidadania, responsável pela política de assistência social, e também pela área da Previdência, nós estaremos usando um documento que foi muito bem elaborado pelo IETS e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro entre os anos de 2011, 2012 e início de 2013, que foi o Índice de Funcionalidade Brasileiro. Esse índice teve a lucidez de nos dizer que a melhor maneira, já que nós não podemos avaliar somente a pessoa, que seria somente o impedimento. Ora, isso é a mesma coisa que um atestado médico, com código de doença. E nem temos como avaliar somente os aspectos da sociedade, que, no meu entendimento, é o que deveríamos fazer, avaliar as barreiras, aquilo que restringe a participação e as oportunidades das pessoas com deficiência. Mas onde está, na Classificação Internacional de Funcionalidade, o encontro do que é da pessoa, uma característica, uma situação, uma condição, e aquilo que lhe é externo, mas que lhe causa problemas, como barreiras? Justamente avaliarmos como é o desempenho em atividades e como é ou não a presença de restrição de participação social. São esses dois os aspectos fulcrais, os aspectos centrais do Índice de Funcionalidade Brasileiro. E o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que é uma avaliação biopsicossocial na essência da palavra, então nós queremos que as pessoas com deficiência, que os senhores senadores, senadoras, senhores assessores que nos acompanham, todos que estão aqui, tenham em mente que toda vez que houver uma proposta como essa que foi aprovada pelo grupo de trabalho do qual eu me retirei, senador Paulo Paim, junto com o CONAD, pela primeira vez, abandonei um grupo de trabalho por perceber que estava sendo tratada como uma pessoa que não tinha as opiniões observadas tecnicamente.
assim como os demais participantes, fossem conselheiros do CONAD ou eu, no caso, e outros colegas que éramos especialistas convidados tanto pelo CONAD como pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Faço aqui uma ressalva para dizer que muitos bons técnicos do que estão e estavam na Secretaria Nacional fizeram o seu melhor esforço para que surgisse uma proposta de avaliação biopsicossocial coerente com o que diz a Lei Brasileira da Inclusão. E aqui a doutora Laila Vilela é uma representante desse grande esforço. Assim como todos os demais membros da mesa, e me parece que, apesar do convite da Comissão de Direitos Humanos do Senado, não temos hoje uma representação do governo, não temos uma representação da Secretaria Nacional, e isso me causa, ao mesmo tempo, tristeza e perplexidade. Tristeza porque não foi para isso que criamos uma Secretaria Nacional num esforço conjunto da sociedade e de todos aqueles que já trabalhavam à época. Me lembro perfeitamente de estar em todas as audiências para a qual fui convocada ou convidada na época em que era gestora da política. É inadmissível que o governo federal não participe do debate e que essa denúncia que a doutora Ana Cláudia fez, de que, nesse momento, quem quiser consultar a proposta do governo, que era o chamado anexo 8 do documento, os documentos que foram, finalmente, depois de muita reclamação de nossas partes, da sociedade e das redes, não existe mais a possibilidade de consultar no site da Secretaria. Isso é um erro muito grande, porque isso leva a sociedade a pensar que o que virá como proposta do governo, com um atraso de mais de 4 anos, é o índice de funcionalidade brasileiro. E não é. O que está vindo é um erro, porque é baseado no que já está errado, senador Paulo Paim. E eu gostaria que o senhor pudesse tomar as providências para avaliar quais são esses erros que o Instituto Nacional do Seguro Social está utilizando para avaliar as pessoas para acesso ao benefício de prestação continuada, porque retirou todas as deficiências leves, está utilizando-se do impedimento como base para a classificação de deficiência, no momento em que a Constituição brasileira nos proíbe de assim agir. Então, é com muita veemência, que eu sei que, com certeza, a minha veemência não será maior do que será do que os demais que participam. Com certeza, o doutor Ricardo Tadeu saberá traduzir isso muito melhor ainda do que eu, porque nos acompanhou na ONU, a doutora Maria Aparecida Gugel nos acompanhou desde o início, tantos outros, o doutor Ederson Santos, quando esteve na Secretaria Nacional, além de ser pesquisador da UNB, também trabalhou de uma maneira extremamente importante para que pudéssemos ter um balanço adequado em busca de justiça social. Porque fique muito claro, nenhum de nós, pesquisadores ou pessoas com deficiência, ativistas ou gestores, temos consciência de que não haveremos de vilipendiar o que significa pessoa com deficiência, porque direitos têm que ter foco. Políticas de ação afirmativa precisam dessa noção de foco, de encontrar aqueles que delas são merecedores e sem elas, sem as oportunidades das políticas de ação afirmativa, não conseguiriam, por exemplo, ter acesso ao mercado de trabalho, ter acesso às universidades federais, toda essa legislação que conhecemos. Mas queremos deixar muito claro também que não é o fato de estar atrasada a avaliação que vai determinar que doenças sejam consideradas deficiências nesse intervalo e se transformem em lei. Isso está errado. Da mesma maneira, políticas universais, como saúde e educação, para citar apenas duas, não podem ser consideradas questões que vão ser avaliadas primeiro se a pessoa tem deficiência ou não. Não é isso também. O que nós queremos é que o índice de funcionalidade, com as propostas que foram colocadas pela Secretaria Nacional, no que era o anexo 13 do que estava disponível e não está mais,
ali vinha corrigindo as distorções do BPC e as distorções da avaliação da aposentadoria especial, porque por tantos anos procuramos que viesse a ter uma legislação forte. O que acontece, e eu sei que meu tempo deve estar esgotando, mas eu quero deixar claro, avaliar deficiência só avaliando impedimento, começando pela avaliação do médico perito e deixando de lado a importância do restante da avaliação, é a mesma coisa de voltarmos ao atestado médico. E digo isso como médica, que fiz inúmeros atestados durante 21 anos do exercício da medicina. Fiz errado naquela ocasião? Não, era o que dispunhamos, era o que a legislação nos dizia para fazer. Mas hoje a legislação nos diz que temos que ter uma equipe multiprofissional, a qual o governo não diz quem é. Se serão só assistentes sociais, nós sabemos que há muito tempo não há concurso no INSS para compor o quadro de assistentes sociais. Tampouco há concurso para compor o quadro de perícia médica, que agora se chama Perícia Médica Federal, portanto está também em outros órgãos. Professora, mais um minuto, por favor. Sim, mais um minuto. Os psicólogos, as fonoaudiólogos, os outros profissionais, tantos que serão necessários para poder avaliar de forma correta a funcionalidade. E isso, senador, é que precisa ser visto. Nós não podemos simplesmente somar um pedaço da avaliação do BPC com uma base do IFBR e dizer que há um novo documento que vai salvar a pátria. Não vai. A pátria precisa de seriedade. A pátria precisa de profissionais que levem a sério tanto o conceito biopsicossocial, como, obviamente, todas as questões inerentes à gestão de orçamento público, do qual temos consciência. Então, a minha solicitação é, primeiro, que haja realmente transparência e participação efetiva da sociedade. Segundo, que o Senado Federal se interesse imediatamente por avaliar os desmandos na avaliação do BPC que acontecem hoje e também os desmandos que acontecem na avaliação da aposentadoria dos segurados da Previdência com deficiência e também segurados da área governamental, né, para aposentadoria. Porque já deveria ter sido feita uma revisão do documento que estava previsto e nunca foi feito. E, de novo, vamos ter que engolir uma avaliação onde está deixando de lado o que determina a Lei Brasileira da Inclusão, o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência, que o senhor tanto trabalhou, tanto se esforçou para que existisse, vai ser deixado de lado para que o INSS consiga fazer com que a avaliação do benefício de prestação continuada seja a única preocupação do governo, não para ser justo, mas para ser restritivo. Muito obrigada. Muito bem, nossa querida professora Isabel. Caminhamos anos e anos nesse debate do Estatuto e vejo hoje ela questionando uma série de questões não encaminhadas pelo governo como deveria ser feito.